Olá, pessoal! Nesse vídeo, Arthur vai mostrar como fazer o cálculo eleitoral usando o básico do Excel. Primeiro, abra o site do TRE e vá na opção Estatísticas Eleitorais. Escolha a opção Resultados e o ano da eleição que você deseja fazer a pesquisa. Escolha o estado ou município que você deseja usar para os cálculos. Pode ser o mesmo que ele escolheu. Juazeiro do Norte, no Ceará. Se precisar, pause e volte o vídeo quantas vezes quiser. No canto inferior direito da tela, clique na opção Exportar dados para baixar a planilha com o resultado eleitoral. Essa é a planilha sem qualquer alteração. Como o resultado da eleição está consolidado, a data da última totalização não vai nos interessar. Você pode aumentar a largura de uma coluna arrastando sua extremidade com o botão esquerdo do mouse. Para inserir ou excluir uma linha ou coluna, selecione-a com o botão esquerdo do mouse, e depois, clique no botão direito para aparecer essas opções. Foi inserido uma linha para separar os prefeitos dos vereadores. Para selecionar mais de uma célula, clique em uma delas. Segure Shift, aquela setinha acima de Ctrl e use as setas ao lado do teclado numérico. Vamos deixar a planilha que estava em ordem decrescente pela quantidade de votos, em ordem crescente pelo nome dos partidos. Selecione as células e use o botão direito do mouse para que apareça a opção Classificar. Há uma diferença entre os votos nominais e os votos válidos para os vereadores, porque algumas pessoas votam no partido, que só usam 2 dígitos. Para somar várias células em sequência da mesma linha ou coluna, coloque o sinal de igual, escreva soma, abra parênteses, digite a letra da coluna e número da linha da primeira célula que você quer somar, coloque 2 pontos, escreva a última célula, feche parênteses, e tecle Enter ou use uma das setas. O resultado aparecerá na célula onde você escreveu o comando. No vídeo, esse primeiro resultado é a soma dos votos nominais correspondentes aos vereadores na coluna K. Para obter a diferença entre os votos válidos e nominais, coloque o sinal de igual, digite a célula dos votos válidos, coloque o sinal de menos e digite a célula que corresponde ao total de votos nominais. Se possível, principalmente para quem tem pouca ou nenhuma experiência com planilha eletrônica, repita o que está sendo feito no vídeo para se acostumar com essa ferramenta. Agora, no site do TRE, na parte do resultado consolidado, vá em quocientes eleitoral/partidário e veja o quociente eleitoral. Ele é o resultado do total de votos válidos dividido pela quantidade de vagas para o poder legislativo do seu município ou estado. Se esse resultado não for inteiro, ele deve ser arredondado para cima. Esse resultado representa a quantidade mínima de votos para uma vaga na Câmara, obtidos por uma coligação ou por um partido não coligado. Se for o caso, diminua a velocidade de reprodução do vídeo no YouTube para acompanhar o passo a passo do processo. Agora, na coluna O, e na última linha de cada partido, some os votos nominais de cada partido usando os dados da coluna K. No caso do vídeo, fazendo a soma dos votos do primeiro partido que aparece, na célula O15, coloque o sinal de igual, escreva soma, abra parênteses, escreva K11, coloque 2 pontos, escreva K15, feche parênteses e saia da célula com uma das setas ou apertando a tecla Enter para obter o resultado. Na coluna N, na última linha de cada partido, repita a sigla do partido para facilitar a visualização mais tarde, quando repetirmos o processo para a soma dos votos nominais obtidos pelas coligações. Falando de forma direta, em O29, igual, soma, abre parênteses, K16, 2 pontos, K29, fecha parênteses, seta para baixo. Em O30,
como só há um candidato por esse partido, basta escrever igual, K30 e sair da célula que o conteúdo de K30 aparecerá em O30. Em O47, igual, soma, abre parênteses, K31, dois pontos, K47, fecha parênteses, seta para baixo. Em O70, igual, soma, abre parênteses, K48, dois pontos, K70, fecha parênteses, seta para baixo. Em O71, ocorre o mesmo que em O30. Só tem um candidato para somar votos para o partido, então, igual, K71. Percebam que onde a célula está, a letra da coluna e o número da linha ficam em amarelo para facilitar a visualização. No total, na eleição considerada no vídeo, 30 partidos apresentaram candidatos. No final desse processo que vale a pena ser feito em nome da fixação do conhecimento, o resultado da soma da coluna O, a partir da linha 12 até 296, que correspondem às linhas do primeiro e do último candidato, respectivamente, classificados em primeira instância pela ordem alfabética dos nomes dos partidos, e, em segunda instância, pela quantidade de votos dentro do mesmo partido, deve ser igual ao resultado obtido pela soma direta no mesmo intervalo da coluna K, já que a coluna O, dos votos nominais do partido, foi obtida da coluna K, dos votos nominais dos candidatos. Se houver alguma diferença entre a soma da coluna O e a soma da coluna K, provavelmente alguma célula da coluna K deixou de ser somada na coluna O, ou foi somada duas vezes. Se preferir, pause o vídeo para fazer esses cálculos e depois continue verificando o resultado. O processo foi acelerado na parte de preencher a coluna N com o nome dos partidos e na rolagem da planilha para baixo. Outra forma de somar células em sequência da mesma linha ou coluna usando o mouse, é colocar o sinal de igual, escrever soma, abrir parênteses, clicar na primeira célula que se deseja somar, e arrastar o cursor com o mouse até a última célula que se deseja inserir na soma e apertar Enter. Tal como no editor de textos, para mover o conteúdo de uma ou mais células para outra região da planilha, basta selecioná-las, segurar Ctrl e apertar X para recortá-las, escolher outro lugar na planilha, e colar, segurando Ctrl e apertando C. O nível é básico para que qualquer um consiga acompanhar. Como não houve segundo turno, a coluna I também não vai nos interessar. Para selecionar todas as células possíveis da planilha, basta clicar na junção entre as colunas e as linhas, no canto superior esquerdo. Para abrir uma planilha secundária, clique em Plan 1, no canto inferior esquerdo da tela. Copie e cole a planilha principal na planilha secundária. Classifique em ordem alfabética as células correspondentes às coligações. A coluna com os votos nominais dos partidos, que antes estavam na coluna O, agora estão na coluna N, porque a coluna I foi excluída. Arthur fez essa tabela meio que na tora. Some os votos nominais de cada coligação na coluna O, usando o resultado da coluna N. Esse processo é semelhante ao anterior de soma de votos nominais dos partidos através dos votos nominais dos candidatos. No final, a soma da coluna O deve ser igual à soma da coluna N, que é igual à soma da coluna J. É importante verificar essas somas porque são elas que atestam que não houve erros no processo de digitação das funções nas células. Agora, vamos utilizar os votos válidos das coligações informados pelo site do TRE, porque, no final, são esses votos que valem para o cálculo. Os votos nominais servem para fazer projeções, porque, a partir de 2020, os partidos não poderão formar coligações para eleições de vereadores, deputados estaduais e federais. Enquanto isso, explico que Arthur não está narrando porque não tem nada para gravar o áudio, e demorou para perceber que esta amiga que vos fala poderia lhe ajudar.
Mas não tem problema. Vocês vão ver que eu sou tão engraçada quanto ele. Hehe. Na coluna O, ficará o nome das coligações, que, por falta de espaço e para não privilegiar apenas um partido de cada coligação, ele chamou de coligação 1 até 13. Agora, os votos nominais dos partidos se encontram na coluna P. Vejam que ele esqueceu de colocar os votos válidos da coligação 3 na coluna Q. Depois ele vai voltar procurando. Quando digo votos nominais do partido, entendam soma dos votos do partido obtida pelos votos nominais dos seus vereadores. Na coluna Q, vamos inserir os votos válidos das coligações de acordo com o site do TRE. Só vamos preencher na coluna Q as linhas que apresentarem algum resultado na coluna P. Agora, basta procurar o site do TRE e acrescentar na coluna Q. A soma dos votos válidos das coligações apresentou resultado diferente do total de votos válidos informados pelo TRE, porque ele esqueceu de acrescentar os votos válidos da coligação 3. Vamos ver ele procurando se digitou algo errado. KKK. Chega, dói a minha barriga. Já tá bom. Agora deu certo. Vamos calcular a diferença entre os votos válidos de cada coligação e os votos obtidos pelo total de seus vereadores. Clicando na extremidade inferior direita da célula, e arrastando-a com o mouse, a fórmula se estenderá para as demais células na direção do arrasto, considerando as respectivas linhas ou colunas das células que aparecem nas fórmulas. Vamos colocar o quociente eleitoral na coluna S. Relembrando, esse número é o arredondamento para cima do resultado dos votos válidos dividido pela quantidade de vagas na Câmara. Já o quociente partidário é o resultado dos votos válidos da coligação, dividido pelo quociente eleitoral. Vamos usar a coluna T para calcular o quociente partidário e preencher a coluna U com o número inteiro da coluna T, que corresponde ao número de vagas conseguidas pelas coligações pelo quociente partidário. Pegando um exemplo, a coligação 6, que apresentou 2,91 como resultado na coluna T, deve ser preenchida com o número 2, na coluna U, porque só o número inteiro é considerado para a quantidade de vagas. Arthur esqueceu de preencher um dado, a vaga da coligação 7. Mas ele logo vai corrigir. Se ainda sobrarem vagas, só irão concorrer a essas vagas as coligações que tiverem conseguido pelo menos uma vaga pelo quociente partidário. Pegando um exemplo, a coligação 12, cujo resultado da divisão dos seus votos válidos pelo quociente eleitoral foi igual a 0,92, obteve 0 vagas pelo quociente partidário, e, portanto, não concorreu a nenhuma das vagas que restaram. Agora, vamos ver como são distribuídas as vagas que restaram. O cálculo é feito dividindo o total de votos válidos de cada coligação pela quantidade de vagas a que ela tem direito, naquele momento, mais 1. É necessário acrescentar os parênteses, para que o programa não faça primeiro a divisão e acrescente uma unidade ao resultado. Vamos abrir uma terceira planilha para visualizar melhor o que está sendo feito. Faltam referências a algumas colunas porque elas utilizavam colunas da planilha anterior que não existem nessa planilha. Vamos excluir as colunas e as linhas que não serão utilizados nessa última parte dos cálculos. Na coluna G, devemos acrescentar uma unidade em relação à vaga da coluna F, para a coligação 6, que obteve o maior resultado na divisão de seus votos válidos pela quantidade de vagas a que tinha direito pelo quociente eleitoral mais 1. Como ainda restaram vagas, o procedimento deve ser repetido considerando agora as vagas da coluna G, obtidas depois da rodada que definiu para quem iria a primeira vaga. E, assim, sucessivamente até a última vaga. Agora,
É só conferir o resultado. Obrigada.